bom, Gabi, você aceitar. Eu sei que certamente foi um desafio para você também, né? Como é um Foi desafio para muito todos. grande. Que Você nem bom. imagina o quanto. Conta isso pra gente também. Vou contar, vou contar. Faz parte aqui, viu, Lu? Olha, maravilha. Então, assim, pode começar com você. E a gente vai conversar, vai bater um papo. Tá ok, Lu. Primeiro eu queria agradecer o seu convite, que foi muito desafiador para mim. E eu vejo que a gente tem que se adaptar com essas novas ferramentas aqui que nós temos ao nosso dispor, né? Sim. A gente é um pouco resistente a isso, por achar que fica muito interpessoal, mas é o que nós temos para hoje, né? É. Para quem não me conhece, eu gostaria de dar a paz do Senhor para vocês. Uma boa tarde. Eu sou a pastora da Igreja do Nazareno de Várzea Paulista. Eu, juntamente com o meu esposo, fazem 5 anos que nós estamos no ministério lá em Várzea. E o Senhor tem dado graça a cada dia, até mesmo para Amém. enfrentar agora esse coronavírus, É né? assim, né? Certamente o que vem depois, como eu estava dizendo, né? A gente precisa se fortalecer mesmo, porque a gente vai encontrar pessoas, tanto do corpo como pessoas que ficaram bem adoecidas, né? Eu falava agora há pouco com uma adolescente que uma crise, eu fiz ela repetir e anotei. Uma crise tem duas coisas que traz pra gente, ou adoecer ou enfrentar para crescer. Então, Verdade. que a gente não escolha o adoecer, mas é fato que talvez a gente vá ter que ajudar pessoas que escolheram o adoecer. Exatamente, Lu. E assim, graças a Deus, e o que eu digo aqui é graças a Deus, no sentido de que as pessoas pedem ajuda. A gente tem Sim. feito muitas visitas, quase todos os dias a gente está indo num lar, numa casa, para Amém. conversar, para abençoar, porque não está sendo fácil, não está sendo fácil. Pessoas que não estavam acostumadas a viver no convívio familiar, hoje estão convivendo. A gente vê que o índice, né, de violência no lar ele cresceu muito. É. Então, a gente está tentando lidar com essas situações e com os desafios que estão vindo juntamente com Sim. isso, né? A É. gente ficando em casa com os filhos, e a matéria de escola. Então, assim, tem várias coisas que têm tentado nos sufocar e É. não dado espaço para a gente buscar mais da presença de Deus, se fortalecer uns com os outros, como Paulo fazia com a igreja quando ia visitar as igrejas, né? Era encorajar, era animar, fortalecer na fé. Uhum. E nós vemos que esse negócio do coronavírus, ele esfriou as pessoas, né? Desencorajou. Por isso que o tema que você colocou nas lives é muito pertinente. É a esperança viva, nós temos ela dentro de nós. E eu gostaria de estar compartilhando um texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou Amém. para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Um pouco antes, Lu, de você entrar em contato comigo, o Senhor falou grandemente ao meu coração nessa passagem, Amém. porque ele falava assim para mim: eu sou a viva esperança. Glória a É a Deus. viva esperança. Porque muitas vezes a gente acha assim que a nossa esperança é quando Jesus voltar para resgatar a igreja dele. Então nós ficamos na espera da vinda do Senhor Jesus. Mas o que o Senhor Jesus falou para mim é: você é a viva esperança, porque eu Glória a habito Deus. dentro de você. Quando eu Glória a soprei o meu fôlego de vida na sua vida, a minha viva Deus. esperança estava com você agora. E é esse Aleluia. papel que eu vejo que a igreja tem que ter em meio ao caos. Porque às Amém. vezes quando a gente está no caos, e eu vi isso muito na igreja, a igreja se acuou. O medo, porque o medo faz isso com a gente. Sim. O medo faz a gente retrair, a gente se esconder.
E a gente encorajou a igreja a ir para cima, a ajudar quem precisa, porque o papel da igreja é amar, é trazer as boas novas e mostrar o sobrenatural de Deus. Amém. Que é o que a gente vive. É o sobrenatural que ciência não explica, o homem não explica. É a nossa vida com Deus. E assim, quando a gente encorajou a igreja, mandou um áudio para a igreja falando, irmãos, nós somos a noiva de Cristo, nós temos que fazer a diferença. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós somos a candeia que brilha nesse mundo. E a gente falou assim, você pode fazer a diferença dentro da sua casa, do seu lar. E uma irmã... Dentro do nosso carro. Dentro do carro, eu compartilhei com uma das pastoras. Os jovens estão fazendo uma coisa tão linda. Sexta-feira passada, nós saímos, a gente foi junto com eles, né? E essa sexta tem de novo, para ir fazer serenata para as pessoas de mais idade. Porque se a gente está vendo, imagina, você até conhece, imagina a irmã Neuza, imagina, né? Tantas outras. Mas elas choraram, e vou te contar, teve casa que pediu pra gente fazer serenata. Escuta, só aí você pode fazer na minha também. Que bênção! E aí nós fizemos serenata para pessoas que a gente não conhece. Então a gente não precisa estar desrespeitando na rua aí as orientações dadas. Não é isso que a gente está falando aqui, né? Mas a gente precisa marcar a diferença. A gente tem que fazer isso nesse tempo, né, Gabi? Sim! Algo, quando você fala assim, ocupar o nosso lugar, né? Então a gente precisa saber qual é o lugar, né, da gente como cristão, para ocupar tanto espiritualmente, que essa semana diz que aumentou de novo, significa que a gente saiu da posição de oração, da posição de intercessão. Sim. E da posição de falar, Deus tem misericórdia, porque a gente precisa se ver logo para nos criar. Verdade, verdade. E tá em guerra, né? A gente está em guerra constantemente. E quando a igreja se dispõe, o Senhor, Ele age. Amém. Uma irmã da igreja, ela depois de ter sido encorajada, ela enviou uma mensagem no grupo dela de condomínio, falando que se alguém precisasse de alguma coisa, precisasse de alimento, cesta básica, que poderia falar, que nós iríamos compartilhar. E uma pessoa respondeu para ela, Lu, assim, eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Então, às vezes, a gente acha que as pessoas querem coisas materiais também. E não, elas estão sedentas. Sedentas dessa esperança viva, que é o Senhor Jesus. Então, me surpreendeu, porque às vezes a gente acha assim, nossa, ela vai querer um alimento. Não, e ela nem tinha falado da oração, Lu. Olha como às vezes a gente é um referencial sem nós sabermos. Você não acha que é um tempo que está fazendo a gente valorizar aquilo que pra gente sempre foi comum, a oração, por exemplo, e a gente valorizar isso para nossa vida e para a vida do outro também, né? Sim. Que de outra maneira a gente chegaria lá para o vizinho, viu, isso aqui é uma oração? Não. Exatamente. Né? Exatamente, e a gente tem assim visto, né, em meio a todos esses caos, as bênçãos também, porque as pessoas têm assistido o culto na live, que não são cristãs, que não conhecem a palavra de Deus. A família, né? Que vai na igreja. Exatamente, que agora, né, estão cultuando ao Senhor, participando, né, das lives, e isso tem sido de muita bênção. E, então, assim, a gente sempre tem que ver o lado bom de tudo que a gente passa. Né? Sempre Deus está ali trabalhando. Exatamente. Amém. E nós temos que ter a certeza daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós temos um chamado. Amém. Eu queria falar para você também que está nos ouvindo, você tem um chamado, Deus escolheu você. E muitas vezes a gente quer fugir do chamado do Senhor. E o maior chamado que Deus tem para nós é o ID. Para nós irmos anunciar o evangelho a toda criatura, mostrar esse que fez a diferença na nossa vida, que é a nossa esperança viva.
E você sabe que este ano, para mim, Lu, foi um ano desafiador, começou, né? Porque, como o meu marido também é pastor, às vezes a gente fica numa uma posição de conforto. Já que ele prega, já que ele faz, eu não preciso fazer, porque ele faz tão bem. Por que eu preciso fazer também? E foi um missionário pregar lá na igreja, antes de tudo isso acontecer, né? E ele chegou para mim, a hora que ele acabou de pregar, ele falou assim: olha, Deus mandou te dizer uma coisa, que o ministério não é só do seu marido, ele é seu também. E aquilo falou muito ao meu coração, porque eu estava na zona de conforto e eu sabia disso. Mas só que é aquilo lá também, Lu, a gente acaba se envolvendo com as outras coisas da igreja que às vezes nem é pra gente se envolver, como o Ministério de Mulheres, Ministério das Crianças. Às vezes a gente pega para resolver tudo e o Senhor quer que as outras pessoas também participem e é isso que Ele tem feito. Né? Oi? Não deixa o outro fazer e desenvolver o chamado dele. Sim. E acaba engatando, na verdade, nem maldade, acaba engatando e quando vai ver já está fazendo, né? E também como é início de ministério, sempre é mais complicado, né? Porque as pessoas estão chegando agora para trabalhar, então você não sabe muito bem se as pessoas querem, estão dispostas, porque não é fácil, não é renúncia, a gente precisa se renunciar para viver uma vida com Cristo, porque já não é as nossas vontades, né? Mas é aquilo que o Senhor quer para nós, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, até tudo isso se adaptar, eu acabei me anulando na minha função de pastora, né? Eu não pregava, eu aconselhava, assim, as irmãs, mas é isso que eu falo, o Senhor, Ele nos chama para estar no centro da vontade dEle, porque se a gente não estiver no centro da vontade dEle, nós não somos completos, nós não somos felizes, a gente não se sente bem. Então, o importante para o cristão é estar no centro da vontade do Senhor, estar aonde Deus programou você para estar. E isso que você está falando, Gabi, faz a gente olhar realmente para essa condição que a gente está vivendo. Por exemplo, a proposta das lives foi um desafio pessoal. Eu acabei no grupo de devocionais que a gente tem com muitas mulheres, a gente tem vários grupos de devocionais no WhatsApp e no Telegram. Nós estudamos a pastora Carmen e algumas meninas que estão aqui fazem parte. Nós estudamos um livro do bispo J.B. Carvalho, que são 21 dias de metanoia, de mudança, de transformação. E quando ao final, eu falei, Deus, eu fui muito desafiada, como muitos depoimentos eu recebi. Recebi testemunhos. E ao final eu falei, Deus, eu preciso me desafiar também nos pontos onde eu preciso avançar em direção ao chamado que o Senhor me fez. E ouvindo apenas o seu chamado, não importa o que as pessoas vão pensar. E eu falei, uma das coisas que está me fazendo diferença é ter essa disponibilidade, porque não é falta de coragem, não é isso. Essa disponibilidade de sentar na frente de um aparelho e fazer uma live. Eu sei que o Senhor tem me dado intimidade, o Senhor tem me dado palavras do céu, eu sei que o Senhor tem me dado capacitação profissional, então eu preciso compartilhar. E por que não usar essas lives? E aquela resistência, porque eu fico olhando assim, eu não gosto muito de expor algumas coisas muito íntimas, como a casa, por exemplo, como o prato de comida. Não estou criticando, mas não é o meu perfil. E o Senhor começou a falar, não. As meninas falaram uma frase para mim que me impactou. Elas falam, Lu, às vezes a gente nem te conhece, mas a gente fica tão íntima por ouvir tua voz todos os dias que parece que a gente é amiga. Eu falei, yes! Então tem um propósito. O propósito de trazer essa intimidade para que a gente possa compartilhar do que Deus tem feito na nossa vida e através. E isso, pegando o que você estava falando há pouco, Deus fez quando? Durante a pandemia. Porque se não é durante a pandemia, durante esse isolamento, eu ia ter tempo de fazer? Não. Eu ia priorizar, talvez? Não. Então, Deus deu convicção do chamado, Deus deu alinhamento, que é o que você está falando aí, e Deus reposicionou.
e tem reposicionado para que a gente cumpra aquilo que Ele quer e do jeito que Ele quer. E aí é aquele louvor que fala, né? Nunca foi sobre nós, nem do que a gente pode fazer. É tudo sobre Ele, né? Desculpa, te cortei. Exatamente. Não, imagina! E daí a palavra que o Senhor me deu neste ano, para mim, foi ousadia. Ter ousadia Amém. na presença dele, ousadia no espírito, Lu. Porque a gente precisa ser ousados na presença do Senhor, até mesmo para entregar alguma coisa para alguém. Porque se a gente for tímido, a gente nunca vai ser usado pelo Senhor. Porque a nossa timidez vai nos barrar de ir à frente, de avançar. Então o Senhor falou para mim nitidamente, sabe? Este ano para você é um ano de ousadia na minha presença. Oi? Um romper. Um romper, foi exatamente isso. Um romper. E essa live é um romper para mim. Eu me expor, é bem difícil. Tá rompendo muito bem. E viu, são desafios que se achegam até nós, né? Para nos tirar dessa zona de conforto. Verdade. E um pouco antes dessa pandemia, no Dia Internacional da Mulher, a gente fez um evangelismo super legal entre as mulheres. Nós saímos para a rua e fizemos um culto na praça. Só que daí, por onde a gente ia andando, a gente ia entregando uma lembrança do Ministério de Mulheres e perguntava para a pessoa, posso orar por você? Sim. E, nossa, todos falaram, pode? Claro, a melhor coisa que você pode fazer para mim. Foi muito legal. Assim, eu vejo assim, quanto mais você se dispõe na presença do Senhor, a lugares mais altos Ele te leva. A gente nós vamos nos aprofundando nas águas do Senhor, até chegar ao ponto que eu não decido mais, mas eu vou por onde o Espírito Santo me conduzir, me direcionar. A chegar nesse nível de plenitude na presença de Deus. Ouvir essa voz e reconhecer, saber que é Ele quem quer. Sim, exatamente isso. E nós vemos que quando nós se dispomos na presença do Senhor, que é desafiador, nós levamos aquilo que tem dentro de nós que o Senhor colocou. Amém. Que é o amor, que é pensar no outro. Se nós formos ver lá, eu até anotei aqui em Mateus 25, do versículo 35 ao 45, Jesus fala assim, que quando ele tivesse de vir para julgar o mundo, aqueles que iriam ser salvos, ele ia falar assim, olha, você vai entrar na minha presença, no meu gozo, porque você foi aquele que quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu não tive roupa, você me vestiu. Ainda daí o servo, né, fala assim para ele, mas quando que eu fiz isso, Senhor? Quando que eu dei de comer para você? Quando que eu dei de beber? Quando que eu dei de vestir? E ele responde, quando você serviu os meus. Quando você serviu os seus irmãos. Então, assim, é muito legal. A importância, Lu, desse amor que está dentro de nós, essa esperança viva que existe dentro de nós, ser transmitida para o próximo. Joia. Que hoje a gente vê isso pouco. Hoje está todo mundo com pressa, todo mundo na correria, ninguém olha para ninguém. E tem tantas pessoas sedentas precisando de ajuda, precisando ter um encontro com o Senhor. Então, a esperança do Senhor é quando você chega a uma vida dessa. Amém, glória a Deus. E fala que, olha, o Senhor mandou eu te entregar isso. O Senhor mandou eu te dar, o Senhor mandou eu te abençoar. Amém. Você sabe que um tempo atrás eu fiz um propósito com Deus de uma semana. Falando assim, Senhor, as pessoas que você enviar a mim pedindo ajuda,
eu vou ajudar. Que o Senhor me deu a oportunidade todos os dias de ajudar alguém. Então, assim, às vezes chegava uma pessoa, eu gostaria tanto que você orasse pela minha vida. Daí eu ia lá, orava pela essa vida dessa pessoa. E daí teve uma vez que eu tava no carro, esperando a minha mãe, né? Deixando a minha mãe na casa dela. E uma pessoa veio e falou assim, você tem como me ajudar? Você tem alguma coisa? E eu peguei e falei assim, não, não tenho nada. Aí a pessoa foi. A hora que minha mãe saiu do carro, o Espírito Santo falou assim pra mim, você não pediu pra mim pessoas todos os dias? Uau. Ela era uma Aí, menina. Eu fui atrás dessa mulher para poder ajudar ela, Luciana. Então, assim, quando amém. a gente se dispõe, a gente vive o Vai vir. sobrenatural. Vai vir. Vai vir. Você está Você quer trazendo viver o o lado da sobrenatural? A gente tem que se esperança. dispor. Você está trazendo o lado prático da esperança, né? Porque uma coisa é a gente ficar na espera. Outra coisa é a gente usar a esperança. Eu lembro uma vez que o Matheus era pequeno, vou dedurar ele no Telegram. Acho que a esposa dele assistindo aí. E o Matheus era muito divertido com as palavras. E aí um dia ele falou assim para mim, mãe, eu tava com pressa para ir embora da escola para buscar ele. E aí ele falava, mãe, espera, mãe. Espera. Mãe, você não tem esperança, né? E assim, na versão da criança foi lindo achar a esperança como paciência, né? E muitas vezes a gente fica assim, achando que a gente ficar na esperança é viver na paciência, é esperar mesmo. Mas a esperança tem o seu lado prático, a esperança viva, ela tem o seu lado prático, da gente poder ser aquela esperança para levar para o outro, né? É isso que você está trazendo, muito legal. Porque até mesmo, Lu, a gente falar de esperança, falar de viver o evangelho, às vezes Sim. é muito lindo, muito bonito, mas na prática é um romper que nós estamos falando aqui nessa tarde, né? É um romper de você sair da sua zona de conforto, de você quebrar os seus pensamentos, os seus achismos e fazer aquilo que Deus manda. Amém. Amém. Criar vida na outra pessoa, gerar vida nas outras pessoas. Lindo isso. Muito bom. Exatamente. E esses dias eu estava orando e o Senhor, ele me deu, sabe, uma visão no meio da oração. E a visão que eu tive foi o seguinte, que a pessoa estava andando e quando ela tinha uma decepção com a vida ou com alguma coisa, um fato da vida dela, um pedaço dela caía. Uau. E daí Jesus vinha atrás dessa pessoa. E todo pedaço que ela deixava cair, o Senhor ia lá, pegava e guardava. Pegava e guardava. E eu ali, em oração, e vendo tudo aquilo, eu falei assim, Senhor, porque assim, eu olhei e eu pensava assim, mas por que ele tá pegando esse pedaço que caiu no chão? E daí eu falei assim, Senhor, mas por que você tá pegando isso? Porque para mim era como se não prestasse mais daquele pedaço. Daí o Senhor, ele virou para mim, ele falou assim, porque quando ela tiver um encontro comigo, ela vai ser completa novamente. Glória a Deus. E aquilo falou tão grande ao meu coração. Glória a Por quê? Deus. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor, e esse encontro é diário, amém? Amém. O Senhor, ele restabelece tudo de novo nas nossas Não vidas. desperdiça nada. Não. Amém. Não desperdiça nada. Então, assim, sempre que a gente se achega na presença do Senhor, Ele reconstrói tudo aquilo que o mundo quis roubar, tudo aquilo que o mundo veio para nos ferir, trazer mágoa, tristeza, ódio, rancor. O Senhor vem e restabelece novamente tudo dentro de nós, que Ele, a natureza dele em nós. E nós somos refeitas novamente. E eu falei assim, Senhor, como o Senhor é lindo. É cada coisa que o Senhor, ele revela para nós que a gente fica boba na presença de Deus, não é verdade? Eu falo que quando, Lu, eu não conhecia o Senhor, quando eu não conhecia Deus, eu não tinha uma viva esperança. Eu tinha a esperança que o mundo tem.
a esperança de crescer, a esperança de casar, a esperança de comprar uma casa. Esse tipo de esperança, mas não era uma esperança de ter uma vida eterna, uma esperança de ter o Consolador comigo diariamente, uma esperança de ter um Salvador. Eu não vivia nada disso. Para mim era tudo muito custoso, tudo era o fim do mundo, né? Parecia que o mundo ia acabar, todo problema. E nós vemos que quando nós temos o Senhor na nossa vida, e nós temos essa viva esperança, a nossa visão muda. Porque o Senhor, quando ele entra nas nossas vidas, ele muda o nosso jeito de ser, de pensar. E é engraçado que as pessoas falavam isso pra mim quando eu não era cristã. Ai, você vai ver, quando você encontrar o Senhor Jesus, você vai mudar. E eu pensava assim, nossa, mas como que eu vou mudar? E não é você que muda. Não. É o Espírito Santo que nos muda, que nos transforma. Quando a gente olha para trás e fala assim, uau, como eu era, né? Como eu fiquei agora. Então, assim, a transformação é Ele que dá. A pastora Carmen falou ontem, né, disso, que a situação que ela passou, que ao redor dela estava tudo bem, mas dentro não. Dentro precisava dessa reconstrução, né? Como é que faz dentro para fazer essa reconstrução? Só o Espírito Santo nos dando o fruto do Espírito que é completo e que é possível, né? E quando a gente tem o fruto do Espírito que é completo e possível, tudo se transforma. Exatamente. E quantas pessoas não vivem nessa situação? Não é verdade? De aparentarem estar tudo bem e, na verdade, não estar. Viver uma falsa, né, ilusão. A máscara, né? É assim. Exatamente. Dentro da igreja, né, Gabi? Anos, às vezes, dentro da igreja, sem entender que pode ter mais de Deus. E quanto mais a gente avança, mais tem para a gente avançar, né? Realmente, não tem limite. Às vezes, a gente acredita que já avançou e já conseguiu de Deus e já conquistou com Ele, né, dele. E tá bom, não tá bom. Sempre tem mais, águas mais profundas, né? Qual é o limite dessa profundidade? Não tem, né? Não tem. Você quer ter um limite? Não, pelo amor. Eu também. Eu falo pro Senhor, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu não quero ter esse limite. Não. Eu quero realmente que os meus pés não encontrem o fundo. E nesse aspecto é muito bom que a gente entenda que essa esperança que a gente está falando é algo tão prático e tão necessário, não tão... tem tanta necessidade de ser intencional, de ser buscado, de ser praticado. Eu vejo que a gente passa por fases que às vezes a gente estaciona. E a gente tende a se conformar com o estacionar. A gente vai vivendo e estaciona. E é isso que a gente precisa, ser inconformado para conseguir buscar mais de Deus. Esse começo do ano, eu tive a oportunidade de participar daquela escola decente que eu não sabia nem o que era. Poucos dias antes eu quase desisti. Eu falava para o Levi, só vai ter molecada. E eu no meio, ele falou, só mesmo? Ele falou, mas mãe, como eu gostaria de poder estar lá? E você pode, porque foi durante a semana. De manhã, tarde e noite, aquela coisa intensa. Falei, filho, vão colocar a gente para fazer missões na rua, andando de porta em porta. Eu já fiz isso na vida, é legal, mas não sei se é o que eu queria agora. E quanto preconceito que a gente tem e como a gente não sabe o que Deus quer fazer. Como a gente precisa se entregar. A Bíblia, a mensagem, fala em Gálatas 5, de um jeito tão lindo, que quando a gente encontra Deus, a gente passa a se importar de coração a compromissos que importam. E este foi um compromisso que importa, porque foi um divisor de águas, foi um romper de muitas limitações, de muitas, talvez até questões que estavam, conceitos mesmo, de quebrar paradigmas. E como Deus quer fazer isso conosco durante essa pandemia. Quer fazer a gente muitas vezes ficar aqui assistindo alguma coisa que quebra padrões que a gente colocou pra gente, preconceitos que a gente coloca pra gente, e paradigmas que a gente coloca, limitações da nossa mente. Mas falar de limitações da mente é a live da noite. Então, deixa eu ficar quieta. Mas é verdade, Lu. E você não se sentiu bem lá?
igual. Então, De fato, olha, a maioria era molecada, moçada, e eu ganhei até, falei que eu recebi a unção da jovialidade, que eu acho que eu pulava mais que eles ali. Quanta coisa eu nós recebi também de Deus. estivemos ali na segunda onda em BH. Sim. E também foi uma bênção, um agir do Senhor assim tremendamente. Nós vemos que nós estávamos avançando nessa área de missões, de evangelização, e isso era mundial, não era somente aqui no Brasil. E nós vemos que isso foi errado por um tempo. Mas eu creio que isso foi para dentro das nossas casas, dos nossos lares, dentro da nossa família, né? Que assim, a gente não se reúne agora. Calma aí que saiu aqui. A gente não se reúne agora em multidão, mas a gente se reúne assim, olha, pela uma live, com tantas pessoas assistindo, compartilhando da mesma fé, né? Temos tantos shows agora que estão fazendo pela live, ministrando. Então, até mesmo uma nova adoração foi implantada dentro das nossas casas. Tem que aproveitar a oportunidade, os momentos. Ô, Gabi, hoje é quarta-feira à tarde. De 4 anos que a gente se conhece, quantas vezes a gente conversou numa quarta-feira à tarde um papo desse? Puxa vida! É uma oportunidade incrível. Vamos aproveitar, gente. Renova a esperança. Até no sentido de que se você está em casa pensando, ai, que chato, ai, que, né? Não queria essa situação. E a conta que está chegando. E tanta coisa. Renova a esperança. Se importa com compromissos realmente que Deus te coloca. E aproveita a oportunidade. Às vezes, aquela palavra que você está todos os dias acostumada. É a palavra que é rema na vida de alguém. Que você precisa abrir a boca e falar para alguém. É aquilo que a gente está tão acostumado a saber de Deus, para o outro é grande coisa. Então, é hora do manifestar dos filhos de Deus. Coloca a tua cara como filho e filha de Deus, para que o mundo te conheça. Foi essa mensagem que Deus me deu. Né? Isso mesmo. Amém. E para mim também, né? Vamos todo mundo ter ousadia na presença do Senhor. De não se coagir diante das situações, das circunstâncias. E ter a certeza de que o Senhor é aquele que está conosco, nos impulsionando a todas as coisas. Até mesmo quando a gente vai fazer uma visita, nós temos a certeza que nós estamos ali por um propósito, um motivo. Falando do amor do Senhor, e vidas são restauradas, são libertas, são curadas. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para levar a esperança que existe dentro de nós, que é Ele, para as outras pessoas também, para que muitos venham viver dessa esperança. E nós sabemos que o campo é cheio e faltam os trabalhadores. Então, assim, às vezes você olha e fala assim, ah, não, Senhor, envia outro no meu lugar. Não, o Senhor precisa de você também. Não só do outro, mas de você também. Todos nós temos que estar disponíveis na presença do Senhor para sermos usados e levar a esperança do Evangelho para as pessoas. Amém. Amém. Glória a Deus. Que mais pessoas sejam contagiadas pelo amor, pela esperança que o Senhor depositou a nós. E se nós formos ver lá em Lucas, capítulo 10, versículo 3, diz assim: vão, eu estou enviando como cordeiros entre os lobos. E no versículo 9, cure os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Então o Senhor é aquele que nos envia. Ele nos envia. Não só no ambiente que você quer, não só no ambiente que te agrada, não só no ambiente que te deixa confortável, estável, mas ele te envia também naquele ambiente que você não se sente muito bem. Que vai ser um desafio para você, como diz aqui na palavra, no meio dos lobos, que não processam a mesma fé que você, que não vivem na mesma mente que você, né? No mesmo ideal que você vive, para você fazer a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença. Glória a Deus. Amém. E não é muito, né, Lu, que nós precisamos fazer. É só exalar o bom perfume. Amém.
É só isso. Eu estou lendo um livro, Gabi, chamado Ornando a Noiva. Eu nem conhecia o autor, recebi em PDF e comecei a ler. Eu nunca demorei tanto para ler um livro. E ele fala assim que a gente precisa preparar o pregador e não a palavra. E é isso, a gente precisamos estar nesse preparo. E esse é o tempo do preparo, para que a gente possa exalar esse bom perfume, cultivar esse perfume. E aí vai ser tão automático o exalar, vai ser tão natural o falar, tão comum, tão algo nosso, né? A vontade, poder espalhar essas boas novas, que realmente não precisa de grandes preparos, né? Não estou falando que a gente precisa se preparar teologicamente, com estudo, não. Não, mas eu entendi. Mas ele fala assim, que a gente precisa preparar o pregador da palavra, porque a palavra já está pronta. Exatamente. A palavra já é viva, ela fala por si só. Amém. Não é verdade, Lu? É nós mesmos que temos que nos preparar para sermos usados por Ele, para deixar Ele falar com as vidas. A gente é só um canal. Glória a Deus. Nós somos só um canal. Às vezes a gente se preocupa tanto, como vai ser, o que eu vou falar. Fique em paz, o Espírito Santo ele vai conduzindo todas as coisas. E nós só vamos ser um vasos úteis na mão do Senhor. A gente tem que ter essa noção que nós não somos nada sem a presença do Senhor. E que nada que sai de nós vai transformar alguém. Quem transforma é o Espírito Santo. Amém. Às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, né? Não que a gente não tenha atitudes, né? Que foi o que a gente aprendeu nesses 21 dias. A gente precisa corresponder àquilo que ele tem transformado, aquilo que ele tem feito. É uma mudança de hábito na nossa vida. É uma mudança de paradigmas mesmo. E a gente precisa corresponder, ter atitudes, né, que correspondem. Por exemplo, a gente falar de esperança viva, a gente tem que tomar cuidado com a nossa linguagem, muitas vezes, né? Com o que a gente fala, porque a nossa palavra tem poder e ela leva a esperança ou destruição, não é? Exatamente. Então, nesse sentido, a gente tem que começar a mudar para corresponder àquilo que ele já nos fez. Porque senão ele está fazendo e a gente está muqueando, né? E a gente está impedindo de avançar e não leva a esperança. Quando a gente não toma cuidado com as nossas palavras, fala uma palavra de maldição e não de bendição, ou uma palavra que é um vocabulário chulo, né? Uma palavra feia, que acaba destruindo a esperança do outro. Que é tão fácil destruir a esperança do outro, porque cada um está num ritmo, está num momento do processo. E eu não sei qual é o momento do processo do outro, porque não é aquela pessoa que às vezes tem 10 anos de conversão e aquela que tem 1 ano, elas têm processos diferentes. Aquela que tem 1 ano avançou mais às vezes do que aquela que tem 10, né? Então, se eu não tomar cuidado também com o meu ato de transmitir para o outro corretamente aquilo que o Espírito Santo tem feito em mim, eu destruo o outro, eu acabo com o outro, né? Não que a gente faça ver... Fale. Não, eu falar que a gente tem que tomar cuidado se é para nós também falarmos. Tem coisa que não é para você falar. Exatamente, tempo de calar. É outra pessoa para falar. Isso não mesmo. Às vezes não é o tempo de falar. Então nós temos que ter discernimento do Espírito para ver se é o momento certo, se eu sou a pessoa certa para falar. Eu digo isso pelo que você colocou, né, há pouco. A gente precisa saber reconhecer o que o Espírito Santo fez por nós e passar a ter atitudes que correspondam àquilo que ele já mudou em mim. Porque senão a gente fica voltando para o jugo da escravidão, né? Não vive na liberdade plena. E não leva para o outro a esperança. Por exemplo, a questão da timidez que você começou falando. Se a gente ficar preso na timidez neste tempo, como vamos ser canal de esperança? Exatamente. Deus nos deu o espírito de ousadia. E como é que a gente tem que corresponder a esse agir do Espírito em nós, né? Falei demais. E eu falo que quanto mais o Senhor ele nos dá a oportunidade e nós correspondemos a ela,
o Amém. Senhor vai nos dando mais Glória a ainda. Deus. Amém. Olha Aleluia. aqui, eu estou numa live hoje. Amém. Isso aí. Quem diria estar numa live hoje? Então, Que assim, bom. são oportunidades. Eu podia ter falado para você, ai, não, Lu, não vai dar, eu vou trabalhar, não vai ter como. Eu perderia essa oportunidade de estarmos aqui juntas hoje, falando da nossa esperança, Travando. da nossa viva esperança. Então, É, assim, a gente tem que vencer os nossos desafios, vencer é. as nossas limitações, se Amém. permitir ser usadas pelo Senhor, se permitir viver coisas novas, né, Lu? Amém. Amém. É sim. Que delícia, Gabi. Tá muito gostoso esse papo, viu? Muito mesmo. Ai, Você sabe que esse tipo de papo, é pena que a gente não pode estar todo mundo aqui, todo mundo falando junto. Amo ver a isso. carinha de todo mundo que tá aqui, né? É. Mas isso renova a nossa esperança. Isso renova. Sim, nos traz ânimo. A gente não sabe, não imagina o quanto. Renova a esperança de quem está aí ouvindo e participando de alguma forma, com uma carinha, com um coraçãozinho. Isso renova, porque nós Sim, não estamos aqui falando de coisas que são nossas. A gente está falando é. daquilo que Deus fez em nós e faz. Então isso tem vida. É de fato uma esperança viva. Né? Deu Falhou algo um pouquinho, Lu. que eu percebi. Mas é isso, é de fato a esperança viva quando a gente faz essa troca e contagiando outras pessoas também, né? Gabi, a gente tem 10 minutos. Tá com você. 10 minutos. Então, e quando a gente vê o agir de Deus na vida das pessoas, isso também nos encoraja a prosseguir. Porque quando a gente vê uma vida vivendo uma transformação, vivendo coisas novas, tirando o peso que ela carregava, tendo uma transformação, não só ela, mas a casa dela, a família, todo mundo, isso nos anima também na fé e nos encoraja a prosseguir. Por isso que é muito bom nós ouvirmos testemunhos, isso nos gera também esperança. Por isso que eu falo assim, quando você tem uma bênção, você tem que contar. Porque isso anima as outras pessoas, gera vida nas outras pessoas. E tantas coisas Deus tem feito por nós, Lu. Tantas coisas. Deus tem suprido as nossas necessidades. Então, assim, se você tem uma bênção, você tem que contar. Glória a Deus. Você tem que compartilhar com as outras pessoas, pois isso vai gerar esperança, vai gerar vida. Amém. Quando nós guardamos, não faz diferença. Amém. Enterra. Enterra. Pega o talento e põe debaixo da terra. Não, a gente tem que compartilhar as histórias que o Senhor faz conosco, né? As bênçãos que nós temos, a gente tem que compartilhar para que as outras pessoas se sintam animadas para viver também experiências novas na presença do Senhor. Às vezes você vai falar assim, puxa, pastora, você era tímida, você não tinha ousadia, e eu não tenho vergonha de falar, não tinha mesmo. E foi algo que foi tão bem tratado na minha vida e que gerou vida nas outras irmãs também, porque no último culto do Ministério de Mulheres que nós tivemos, eu compartilhei isso com as irmãs e, nossa, muitas delas vieram falar comigo no final do culto, falando, pastora, eu também, eu não tenho ousadia, e o Senhor às vezes fala para mim, vai lá e fala para fulana isso, e eu falo, não, Senhor, envia outra pessoa, e elas se sentiram encorajadas a ir também além, a romper essa barreira, a ter a ousadia no espírito. E eu fico muito feliz com isso, porque deu fruto. É um Amém. testemunho que dá fruto na vida das outras pessoas. Amém. Glória a Deus. Essa semana, no nosso grupo de devocionais, a segunda-feira, a pastora Roberta Sara compartilhou um áudio, né? E ela tem uma história de vida muito linda. Sofrida, né? Mas com um aprendizado muito lindo. E ela compartilhou exatamente isso, aquela menina que sofreu tantas coisas, tantos insultos, tantos abusos até, e era tão tímida, tão
baixa autoestima, e ela é linda, né? Super competente. Como que o Espírito Santo mudou tudo. E hoje ela palestra para muitas pessoas e impacta tantas vidas, né? Com o testemunho de vida dela. É exatamente isso. Como as coisas que são simples, às vezes, para nós, aquilo é uma semente de esperança na vida do outro, Exato. né? E a gente, se você for perguntar para ela, ela nunca imaginou chegar onde ela chegou. Não. Por quê? Porque o Senhor vai conduzindo. Bem, mesmo os movimentos de vida da gente, né, Gabi? Eu falo que a gente vive um milagre por dia, em todos os sentidos da vida, né? Sim. Tudo, a gente aqui não percebe. E todas as situações que a gente vive, Deus está renovando a esperança. Para depois, alguém escreveu aí o versículo até, a gente poder olhar para trás e falar, peraí, Deus agiu naquela situação, é o mesmo que vai agir no hoje, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque o mesmo que fez no passado, na vida das pessoas da Bíblia, mas também na minha, é o mesmo que vai agir hoje, não vai deixar com que uma situação fique sem propósito. Né? Não o nosso Deus, não. Por isso que eu falo até, Lu, que a gente tem que ter um caderninho para anotar tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Amém. Porque daí no dia mal, a gente tem que recorrer nesse caderno. Sim. E lá ler já tudo que Deus fez. Quem é o nosso Deus? Que é o poderoso, o grande eu sou. Daí você vai recorrer e fala, nossa, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. E isso anima. Você já leu? Eu tô acabando! Não, obrigada, eu amei meu presente. Tanto no curso quanto no livro, a gente fala de uma caixinha, né? Da gente colocar as coisas que Deus já fez. E sempre que Deus faz algo que que nos surpreende, seja pequeno, seja grande, seja pequeno aos olhos dos outros, anotar e colocar lá. Porque no momento onde a gente precisa, a gente vai poder abrir aquela caixinha e ter vários papeizinhos para a gente tirar de lá e se surpreender e renovar a fé. Ser renovados, isso mesmo. Ele é aquele que já fez, ele vai fazer. Tá vendo? Tem várias estratégias aí pra gente viver nessa viva esperança. Amém. Aqui uma pessoa colocando uma participação. É isso aí, Rose. A gente precisa lembrar disso também. O quanto que a gente não precisa vencer os nossos desafios sozinhas. Aí a pastora contando um exemplo de tímida, eu fui aquela aluna que eu não virava do lado na cadeira. Eu quebrava se alguém olhasse para mim. E eu olho para trás e falo, Deus, não era eu. Né? Mas era. Era, né? Mas Era. E como adolescente também, algumas situações também, a gente olha para trás e fala, espera, era assim. Né? As frustrações também nos calam, né, Lu? Por isso que a gente tem que se perdoar e viver em frente. Porque se a gente ficar remoendo, a gente morre em vida. Fala mais disso, Gabi, tá bom. Tá falando, tem gente aqui que precisa ouvir. Bora. Deixa Deus cuidar. Não, é verdade, Lu, porque quando a gente se frustra, a gente vai engolindo as coisas, né? A gente se entristece, a gente se amargura. E se a gente não pôr isso pra fora, se a gente não se perdoar, a gente morre. A gente não consegue avançar. Se eu ficar olhando para o meu passado, se eu ficar olhando para o meu erro, eu não vou sair do meu lugar, Lu. Eu não vou sair. Isso vai me coagir a não fazer mais nada. Sim. Mas eu olho para Cristo, que me perdoou e me proporcionou a estar viva hoje para viver de uma maneira diferente. Inclusive ouvindo isso. Inclusive ouvindo isso. Oportunidades que a gente não imagina. Que a gente vai abrir o Instagram numa quarta-tarde, um dia comum de isolamento social, e você vai ouvir que precisa se perdoar. E se Deus te deu um fôlego de vida hoje, é porque você tem a oportunidade hoje de viver uma nova vida. Vou te mandar o testemunho depois, tá? Tenho certeza que vai ter. Gabi, aproveita esse tempinho agora e ora pra gente. E muito obrigada da tua participação. Muito obrigada pela coragem de romper, porque essa coragem é sua. A parte da coragem de falar, eu vou romper.
O Espírito Santo não faz por nós. Essa é a É nossa parte. verdade. De falar, eu vou. Aí ele capacita. Aí ele desperta o que estava dormindo. O É despertar verdade. é ele quem faz. Mas a gente precisa romper, sim. Então, assim, obrigada da tua disposição de deixar o Espírito Santo te usar, do teu coração também disponível a ele e de ter abrilhantado a nossa tarde hoje, de verdade. Obrigada a você, Lu, pelo convite, a proporcionar viver essas experiências novas na presença Amém. de Deus. Eu amei, foi bem diferente. Confesso que eu estava bem nervosa, Não é? mas Deus foi dando direcionamento de todas as coisas. É até gostoso, né? Até que eu tô até me acostumando, hein? Eu falei que a semana que vem eu vou querer mais. Bora lá, Gabi, a gente tem uns minutinhos para você orar por nós. Vamos orar então. Amém. Meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse precioso momento, Pai. E eu peço que o Senhor visite cada vida que está me escutando, meu Pai, agora. Visita, Senhor, com o teu amor. Visita com o teu encorajamento e com a tua esperança, meu Pai. Faz coisas novas, que essa pessoa possa olhar para ti e saber que o Senhor é aquele que a ama. E que o Senhor tem muito mais ainda para dar, Senhor, a ela. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, desprende de todo medo. Desprende, Senhor Jesus, de tudo aquilo que a sufoca, Pai. E faz ela viver momentos novos na Tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, nós lançamos fora toda a tristeza, todo o pecado, todo o ressentimento e damos lugar para o teu amor e para a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, deixa eu dar Deus uma notícia abençoe. boa. Hoje às 9 da noite, a gente tem uma live com a pastora Thalita, que as meninas que fazem parte do grupo de devocionais já conhecem. É uma voz forte, profética nesse tempo. Então, quem não puder assistir hoje, ao vivo, às 9 horas, pega para assistir. Eu tenho mandado depois no grupo o link das lives da tarde, vou mandar a tua também, assim que já tiver editadinha, bonitinha, que eu vou colocar uma entrada, uma abertura. E aí vocês compartilhem esse papo tão gostoso. Isso mesmo. E que certamente vai levar a esperança viva. Muito obrigada a todo Amém. mundo. Obrigada a você, Gabi. Obrigada a você, Lu. Obrigada a todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente nesse tempo. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau.